Olá, oitavo ano. Então, nós vamos para o segundo capítulo da África. Começamos ali na unidade 4, capítulo 7, falando da África, aspectos físicos e ambientais. E agora, no capítulo 8, a gente vai falar sobre África, sociedade e conflitos. Bom, pessoal, a maioria dos conflitos ali na África são em decorrência da dominação europeia. Primeiramente, na expansão colonialista que foi ali do século XIV ao XIX, com a mão de obra escravizada trazida à força da África, e na expansão imperialista dessas mesmas potências europeias nos séculos XIX e XX, porque coube às colônias africanas o papel de fornecer matérias-primas agrícolas e minerais necessários a processo de industrialização. Então, grande parte dos problemas atuais dos países africanos tem suas raízes nessa dominação europeia durante o colonialismo e o imperialismo. Os territórios africanos, por serem ricos em recursos naturais como ferro, petróleo e carvão, tornaram-se alvo de extremo interesse dos países europeus, necessitados de matérias-primas para suas indústrias e também novos mercados consumidores. Em 1885, foi quando foi feita essa divisão que muitos autores chamam de colcha de retalho, né? Por essa divisão desorganizada dos territórios feitos pelos europeus colonizadores. Em 1885, então, aconteceu a Conferência de Berlim, que reuniu representantes de 15 países, sem consultar os povos que ali viviam e transformar então a África numa colcha de retalhos. Atualmente, a África possui 54 países nos quais se fala, além das línguas de origem africana, inglês, português, alemão e francês, que são heranças do domínio colonial. Vocês podem verificar então aqui o antes e o depois dessa conferência de Berlim, como que ficou o território da África. Isso hoje é muito explicado pelos conflitos étnicos existentes ali, porque os europeus eles obrigaram várias etnias a conviverem no mesmo território e isso em constantes guerras entre eles. Na questão das concentrações populacionais, estão no litoral, ali nos rios Nilo, Níger e Congo. A baixa densidade demográfica são nas áreas do deserto do Saara. Os países mais urbanizados são África do Sul e Tunísia, Argélia, Líbia e Gabão, porque é onde tem uma urbanização maior do que a rural, né? Logicamente que são os países mais urbanizados têm um percentual de população vivendo em cidades, porque apresentam um maior desenvolvimento industrial, como esses países aí. Entretanto, a maioria deles vem passando por uma rápida urbanização. E nas próximas décadas, talvez eles sejam majoritariamente urbanos. Que estão 7 países mais populosos da África. Primeiro Nigéria, depois Etiópia, Egito, República Democrática do Congo, África do Sul, Tanzânia e Quênia. Lembrando, pessoal, que mais populoso é diferente que mais urbanizado, tá? Quando eu digo mais urbanizado, estou querendo dizer que tem mais população urbana em relação à rural. E o país populoso ou povoado são os habitantes em relação à extensão territorial, habitante por quilômetro quadrado, ou população total absoluta. E tem também as megacidades, que a gente fala cidades globais do continente, que é onde tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, tem aí Cairo, no Egito, Lagos, Kinshasa, República Democrática do Congo, África do Sul, Luanda, e assim vai, Sudão, Tanzânia. Pessoal, vamos falar um pouco da África subsaariana, que é a população que está ali abaixo do deserto do Saara. Então, aqui nós temos um mapa, em cinza a África do Norte, em amarelo a África subsaariana. Então, a gente pode ver que a maior parte do continente africano pertence aí a essa África subsaariana. É o termo político geográfico aplicado para descrever os países do continente africano localizado na região ao sul do deserto do Saara.
É uma das regiões mais pobres do mundo, com altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo e baixa expectativa de vida. Então, dados do Banco Mundial apontam que essa é a região mais pobre do planeta, onde tem baixa renda per capita, baixa esperança de vida ao nascer. 33 dos 43 países com menor IDH estão localizados nessa região, fazendo com que a população seja quase endêmica, ou seja, que pertença só ali. Na África subsaariana, então, situam-se os países com maior percentual de moradores de habitações precárias. Na Nigéria, por exemplo, que é o país mais populoso do continente, a população urbana morava em submoradias. E no Sudão do Sul, esse índice chega a 95%. Pessoal, ainda sobre a África subsaariana, eu queria falar um pouquinho da história dessa região. Ela é considerada o berço da raça humana, pois na região denominada África Oriental surgiu o gênero Homo. O primeiro hominídeo do gênero Homo viveu por volta de 2 milhões de anos atrás. Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África. As evidências estão em ferramentas colhidas por arqueólogos e marcam o início do Paleolítico. A região também abrigou grandes reinos como o do Mali, do século XIII ao XVI, que monopolizava ali o comércio de sal. Isso permitiu que eles comercializassem o produto através das rotas transarianas e obtivessem produtos em ferro, cavalo e louças. Como era um reino islâmico, várias mesquitas foram erguidas e atualmente os templos de Tombuctu foram declarados Patrimônio da Humanidade. Aqui tem uma imagem do Tombuctu. Então, a gente pode fazer aí uma grande relação desse processo que a gente estudou de dominação europeia no colonialismo, no imperialismo, nos grandes problemas sociais que a África tem hoje. Então, a gente pode ver aí onde ficam os países mais pobres do mundo, tem um ranking aí. O primeiro é Níger, depois a República Democrática do Congo e assim vai. Bom, falando em IDH, que a gente estudou, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, os menores estão na África subsaariana, indicando que nessas regiões concentram-se os países com graves problemas sociais. Por conta dos conflitos étnicos que eu já falei com vocês, as guerras civis geram mais pobreza porque matam pessoas em idade ativa e destroem a já precária infraestrutura e afasta muitos investidores estrangeiros, impedindo o desenvolvimento econômico. Então, todos os conflitos étnicos, eles acabam afastando o desenvolvimento econômico, porque muitos investidores acham muito arriscado investir um capital ali. Um dos mais violentos foi a República Democrática do Congo, ali a guerra, com cerca de 5 milhões de mortos. Então, existe um círculo vicioso nessa África subsaariana em que a pobreza gera a guerra e a guerra gera enormemente a pobreza. A questão da baixa expectativa de vida também tem a questão das doenças como a AIDS, malária, febre amarela, etc. Muitos países estão perdendo grande parte da população nos conflitos étnicos e com as doenças, em idade ativa, e com isso milhões de crianças e adolescentes têm ficado órfãos. Em relação à pobreza e guerra na África, eu deixei para vocês o vídeo A Língua das Armas, que tem aí no Trocando Ideias do livro, página 116, que conta aí uma conferência feita em Nova York, Cornélia Ivango, relatando aí as dificuldades enfrentadas durante a Guerra Civil Congolesa. Então, através desse vídeo, a gente pode ter uma noção de como essas guerras civis são violentas. Outro assunto muito importante em relação à África a ser analisado foi a questão do apartheid. Na África do Sul, um regime de segregação racial em 1948 até 1994, somente extinto quando Nelson Mandela foi eleito presidente. Bom, o apartheid ele foi ali
feito pela influência das elites africanas após a independência de muitos países africanos em relação aos europeus. Então, quando eles deixaram de ser colônias dos europeus, se tornaram independentes, eles passaram a sofrer na mão das elites africanas. Então, a gente pode pensar que não foi só a herança de um passado colonial que explica os problemas dos países africanos. Com a independência política e a saída dos administradores coloniais, as elites locais chegaram ao poder e os estados recém-criados passaram a administrar os governos como ditatoriais. Houve também o caso da África do Sul, onde foi implantado um regime supostamente democrático, né? A democracia era restrita à população branca, descendente de europeus, que era o regime do apartheid. Então, a gente pode dizer que o apartheid foi um regime de segregação, ou seja, divisão entre brancos e negros, vigente de forma institucionalizada na África do Sul, de 1948 a 1994, somente quando foi eleito o presidente Nelson Mandela, ele conseguiu extinguir esse regime. Embora o conceito biológico de raça para classificar os seres humanos não tenha fundamentação científica, ele continua sendo muito usado com base em diferenças de cor de pele, por muitas vezes justificar a opressão dos negros. E no período dessa vigência do apartheid, a segregação racial fazia parte do cotidiano da população. Havia escolas separadas para brancos e negros, praias, transportes públicos. E nessa época, os negros eram 70% da população e eram confinados em guetos no interior das cidades. Esses países sob regime ditatorial, o governante, em vez de empenhar na solução dos problemas, ele usava o poder político em benefício próprio e de seus aliados, tipo da sua família ou do seu grupo étnico. A apropriação, então, dessa máquina estatal por uma elite corrupta em prejuízo da maioria da sociedade foi chamada de Estado predatório. E na África há vários exemplos de Estado predatório. A gente pode ver que nós temos a gente vai ver no próximo slide o Estado predatório do Zaire, que hoje é chamada de República Democrática do Congo, e de Angola. Nós vamos estudar esses dois. Bom, um dos exemplos mais significativos do Estado predatório foi na questão da República Democrática do Congo, antigo Zaire, e Angola. Qual que é a característica desses estados? Acumularam fortunas enquanto a população do país passava fome. No caso do Zaire, um dos exemplos mais significativos aí é a questão do ditador Mobutu, que durante o seu governo ele acumulou uma fortuna estimada em 4 bilhões de dólares. Possuía dinheiro em bancos suíços e mansões na França, enquanto a população do país passava fome. E qual que é a questão da guerra por disputa de poder nessa República Democrática do Congo, com os ditadores disputando o poder? Bom, acontece que na República Democrática do Congo, a riqueza do subsolo gera cobiça estrangeira e guerra entre grupos locais para o controle dos territórios onde se encontram os recursos minerais. O dinheiro auferido aí por esses recursos minerais, ele é apropriado privadamente e a população acaba não se beneficiando em nada dessa riqueza e ainda é obrigada a conviver com a insegurança da guerra, muitas vezes obrigando parte dela a se refugiar em outros países. Então, pessoal, a gente pode perceber assim, é muito controverso. A riqueza do subsolo muitas vezes é a causa da pobreza da população que vive sobre ela. É o caso desses países aí da África. Essa é mais uma correlação possível entre pobreza e guerra, que a gente já fez a análise, né? A riqueza do subsolo em países política e economicamente desestruturados e constituições frágeis leva a conflitos armados entre grupos rivais pelo controle e exploração dessa riqueza, como acontece em muitos países africanos, entre os quais se concentra a República Democrática do Congo. A guerra aí, como vimos, ela desestrutura a economia e impede o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e, portanto,
o desenvolvimento humano. Bom, e o exemplo significativo do Estado predatório em Angola é a longa guerra civil angolana, que foi ali de 75 a 2002, exemplifica bem o significado desse conflito. Foi lá durante a Guerra Fria, onde havia muitos interesses políticos e econômicos em disputa. O país é muito rico em petróleo e minérios, né? Desde 79, a família Santos está no poder. Diversas empresas dos setores petrolífero, mineral, financeiro e alguns de seus membros possuem as maiores fortunas do continente. Então, assim, há indícios de que o enriquecimento dessa família se deu à custa de corrupção e apropriação de parte do patrimônio do Estado, e mais aí um exemplo grandioso de Estado predatório. Não por acaso, Angola é um dos países mais desiguais e corruptos do mundo, né? Avaliado pelo índice de percepção da corrupção. Pessoal, mas a gente não pode também analisar o continente africano somente associando a miséria, a seca e a fome e guerras, né? Claro que essa é uma realidade infelizmente verdadeira para grande parte dos países africanos, mas é importante a gente perceber que está havendo mudanças na África. O continente apresenta outras facetas que apontam por um futuro de superação, como por exemplo, apesar de ainda ser muito pouco conhecidos por grande parte das pessoas, os países africanos oferecem opções incríveis de turismo e diversão. É o segundo maior do planeta, onde existem as maiores belezas naturais, animais selvagens, vegetação nunca tocada. Ali a natureza ainda guarda centenas de quilômetros de lugares não explorados pelo homem. Muitos turistas que visitam a África, eles buscam novas experiências nos safaris, nas belezas naturais, um contato ali maior com a natureza. Além de fazer parte ali também uma grande diversidade de culturas, né? Que faz com que os países africanos sejam lugares de contrastes e muitos exóticos e com muitas peculiaridades. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Desejo que vocês fiquem bem. Até o próximo capítulo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.